Hi guys, how are you? I'm fine, and you? Today we are going to talk about the Unit 18. The Unit 18, the page 124. Okay? Open your book in the page 124. Here. Okay? Unit 8. We have been talking about that for decades. O tema que nós vamos tratar, ele tem sido discutido por muitas décadas. Vamos já descobrir do que se trata. Vou mostrar para vocês uma imagem, certo? Vocês vão observar essa imagem. E eu queria que vocês tivessem a percepção do que mais ou menos ela estaria ilustrando. Observem a imagem e me deem uma percepção a respeito do que vocês conseguem ver na imagem dessa menina. Sobre isso eu tenho algumas perguntas. About it, I have any questions, okay? Look at the image below and discuss the following question with your classmates. Vocês já viram a imagem, né? Essa imagem abaixo, e nós vamos discutir agora com os nossos colegas sobre o que essa imagem trata. Na letra A pergunta é: What is the focus of the campaign, Eddie? O que vocês acham que essa campanha, né? Dá pra gente perceber que é uma campanha publicitária. Aqui nós temos aqui 11º Prêmio Furnas Ouro Azul, Save the Water, Irrigate Our History. Então a gente já vê que tem alguma coisa a ver com água, né? Save the water. E aqui a gente tem When the water goes, we dry. Certo? Então a palavra water é uma palavra já que faz parte do vocabulário de vocês. Então eu acredito que vocês já estão deduzindo aí que vai falar alguma coisa sobre água, né? Então é exatamente isso. O tema dessa unidade é a água, talvez escassez, né? Vamos ver. Letter B. According to the slogan, what happens According to the slogan, what happens to us when the war goes? Então, basicamente, o que ele está querendo saber de vocês aqui? De acordo com esse slogan, certo? When the war goes, we dry. O que acontece conosco quando a água se vai, quando a água, então, acaba. O que vocês acham que acontece com o ser humano se a água acabar? A nossa resposta, ela vai ser óbvia. Nós sentiremos o quê? Sentiremos sede. We dry. E a letra C, a pergunta é: Why do you think the girl's face seems to be cracked? Pronto, deu um minutinho aí para vocês pesquisarem o que seria a pergunta, né? Por que vocês acham que a pele dessa menina, ela está parecendo assim, craquelada, né? Cracked, quebrada. Então, uma possível resposta seria que ela está representando a seca, né? A falta de água. Possible answer because it's representing draw a long period without water. Porque ela representa aí, então, supostamente um longo período sem água. E ainda na letra D, apenas aqui na introdução da nossa unidade, temos mais a seguinte pergunta. Observe the title of this unit. What is we have been talking about for decades? Can you guess? Um tempinho aí, um minutinho para vocês responderem. Então, a tradução da pergunta é, né? Observe o título desta unidade e o que nós temos falado por décadas. Você consegue adivinhar, mediante tudo isso que nós já observamos, sobre o que seria aí esse discurso, né? De que nós tanto temos falado aí por décadas. E por último, a letra E pergunta o seguinte: How important is war for human life? Obviamente, né,
para tudo, né? Qual a importância da água para a vida humana? Então, a água nós utilizamos para tudo. Então, vamos apagar aqui, vamos ver aqui a resposta proposta, não é? Que aqui o livro, nosso livro vai fornecer. Water is essential for human body to function and people's hygiene. Então, a água ela é essencial para o funcionamento do corpo humano e para a higiene das pessoas. Water make up more than 2/3 of human body weight. Without water, we would die in a few days. Drinking water every day is essential to keep health. Continuando. Water makes up more than 2/3 of human body weight. Então, a água ela ocupa mais de 2/3 do peso do corpo humano. Sem a água, né, without water, we would die in a few days. Sem a água, nós morreríamos em poucos dias. Drinking water every day is essential to keep health. Beber água todos os dias é essencial para manter a saúde. Open your book in the page 126, certo? Abre o seu livro aí na página 126. Nós vamos fazer essa atividade aqui. Uma atividade bem fácil, apenas de reconhecimento das imagens. A questão diz o seguinte: let's start, vamos começar. Look at the pictures below and read the captions. Working with a classmate, decide if the actions shown in the pictures are good or bad ideas to saving water. O que ele está dizendo aqui? Você vai ver essas imagens ilustrativas e vai discutir com o colega ou você mesmo sozinho. Vai fazer essa atividade mostrando as imagens que são boas ou que são ideias ruins para salvar a água, né? Para economizar a água. A primeira imagem que nós vamos ver aqui é essa imagem. A descrição da imagem está um pouquinho claro, né? Deixa eu ver se eu diminuo aqui a claridade do vídeo, diminuindo, para vocês verem. A legenda diz assim: washing the dishes quickly. O que seria isso? A própria imagem já revela a tradução. Lavar as louças rapidamente. Quickly significa rapidamente. Então, vocês acham que essa seria uma boa ou uma má medida para economizar água? A segunda imagem é essa aqui, certo? Nós temos aí um vaso sanitário com aquela válvula de economia de água. Diz assim: using healthy flush in the toilet. Literalmente, esse healthy flush é meia descarga, certo? Using healthy flush in the toilet. Nesses vasos, a gente tem aqui um botãozinho menor e um botão maior e tem aí a opção de você usar meia descarga. Essa é uma ação positiva ou não é uma ação que pode ajudar? O que vocês acham? A próxima imagem é a letra C e a legenda diz o seguinte: using a watering can't water the plants. Isso aqui é um irrigador, certo? Então é usar um irrigador para aguar as plantas. Vocês acham que essa ação pode ajudar a economizar água? É uma boa ação ou uma má ação? Letra D. Using a hose to wash the sidewalk. We can see this action in our city. Is a bad action. Essa ação nós podemos ver na nossa cidade, né? People using a hose to wash the sidewalk. Pessoas usando mangueira para lavar a calçada, né? It's common here, but it's a bad action. É uma ação muito ruim. Desperdício total de água. A letra E, gente, esse menininho aqui está escovando os dentes e a legenda diz o seguinte: turn off the faucet
while brushing your teeth. Né? Turn off significa desligar. Desligar o que? A torneira enquanto escova os dentes, certo? Turn on significa ligar, turn off significa desligar. Então, você vai colocar aí se é uma boa ou má ação. Aqui é um chuveiro, né? Como a gente pode ver, a imagem de um chuveiro. E a legenda é a seguinte. Taking long showers. Tomar longos banhos. Essa medida é boa ou essa medida é ruim? A good or a bad action? Uma boa ou uma má ação? A última diz o seguinte. Fixing a leaky faucet. Fixing significa consertar. Consertar o quê? A leaky, que seria um vazamento, né? Na torneira. Consertar vazamentos é uma boa ação ou é uma má ação? Então, a gente encerra essa atividade por aqui. Vocês tiveram aí um tempinho, né, para estarem pensando. Vou dar mais 5 minutinhos e para vocês concluírem, né, dizendo o que é bom e o que é ruim. E vamos passar para o texto. Ainda na página 126, certo? Nós ainda vamos continuar falando sobre essa questão da escassez de água, da economia de água. E nós vamos fazer a leitura desse texto e posteriormente eu vou fazer a tradução para vocês, tá bem? O título do texto seria Water Scarcity. O que seria aí? A gente tem a palavra water, que é uma palavra conhecida, né? Água. E scarcity é um cognato, então é a escassez de água. O texto diz o seguinte. Water scarcity already affects every continent. Around 1.2 billion people, or almost 1/50 of the world's population, live in areas of physical scarcity, and 50 million people are approaching this situation. Another 1.6 billion people, or almost 1/4 of the world's population, face economic water shortage, where countries lack the necessary infrastructure to take water from rivers and aquifers. Segundo parágrafo. Water scarcity is among the main problems to be faced by many societies in the world in the 21st century. Water use has been growing at more than twice the rate of population increase in the last century, and although there is no global water scarcity as such, an increased number of regions and short water. Terceiro parágrafo. Water scarcity is both a natural and a human-made phenomenon. There is enough fresh water on the planet for 7 billion people, but distributed unevenly and too much, or it's washed, polluted and unsustainably managed. Ok? Então vamos lá para a nossa tradução. E depois da tradução, vocês vão continuar com a atividade de tradução desse post, certo? Vocês vão analisar esses dados, certo? Da water.org e vão fazer a tradução. É a tarefa de vocês, a atividade de vocês vai ser fazer a tradução desse pôster, certo? Também aí ao lado do texto da página 126. Mas antes disso, vamos entender o que esse texto está falando e isso vai fazer total conexão com o que vocês vão realizar. Então, o título do texto é Escassez de Água.
Diz assim o primeiro parágrafo: a escassez de água já afeta todos os continentes. Por aí, 1,2 bilhões de pessoas, ou quase 1/5 da população mundial, vivem em áreas de escassez física e 500 milhões de pessoas estão se aproximando dessa situação. Outros 1,6 bilhões de pessoas, ou quase 1/4 da população mundial, enfrentam a escassez econômica de água, onde países carecem de infraestrutura necessária de rios e aquíferos. Segundo parágrafo. A escassez de água está entre os principais problemas a serem enfrentados por muitas sociedades e pelo mundo do século XXI. O uso de água tem crescido em mais de o dobro da taxa de aumento da população no século passado. E embora não haja escassez global de água como tal, um número crescente de regiões está cronicamente com falta de água. Terceiro parágrafo. A escassez de água é um fenômeno natural e causada pelo homem. Há água doce suficiente no planeta para 7 bilhões de pessoas, mas está distribuída de forma desigual e também muito dela é desperdiçada, poluída e administrada de forma insustentável. Então, o texto aí para a gente refletir, né, sobre a situação de água. É importante a gente até observar que o nosso reservatório de água regional está com baixo nível, né, e ainda assim, o nosso Jaburu, e ainda assim há pessoas que não têm essa consciência ambiental, né, que têm aí lavado suas calçadas, desperdiçado água de forma deliberada. Então, é um tema muito interessante para a gente parar e pensar. Como atividade, conforme eu já havia falado, vocês vão parar um pouquinho para realizar a compreensão desse pôster, certo? Water scarcity, vocês já sabem que isso significa escassez de água. Vocês vão observar essas imagens na página 126 e vão realizar a compreensão desse texto. Essas informações em percentuais, o que elas significam, e esse outro pequeno texto, certo? Com o apoio do vocabulário que tem no próprio livro de vocês. Ao final do livro, vocês vão ter aí a possibilidade de pesquisar no vocabulário fácil, certo? Não precisa pegar dicionário na biblioteca. Vocês têm aí em mãos esse recurso que fica na página, só um instante, pronto, vocabulário a partir da página 159. Para casa vai ficar ainda uma atividadezinha de compreensão textual, certo? Essa atividade de compreensão textual, ela vai estar aqui abaixo do texto. Vou mostrar para vocês. Pronto, gente, tive um probleminha aqui com o mouse e agora eu consigo mostrar para vocês a atividade, certo? Para casa, essa atividade da página 127, apenas essa parte da General Comprehension, certo? Compreensão geral. Nós finalizamos por aqui. Vocês tenham compreendido e nos vemos na próxima aula, certo? Então, mais uma vez, enfatizando para casa a atividade General Comprehension, compreensão geral, apenas uma questão que está aí na página 127, certo? Only one question in the page 127, certo? General Comprehension. Até a próxima. See you the next class. Bye bye.